2021, Oi, 9h20 Felipe. da manhã. Isso. A gente vai começar uma aula diferente com alguns alunos que apareceram no nosso encontro. Quem está assistindo esse vídeo, não deixe de comentar nos comentários o que você achou. Vamos lá. E prestar atenção na aula. Foi fácil. Vamos lá. Aqui vocês já conhecem a gente, né? Trabalhando com vocês. Vamos lá. A gente está assistindo. Residentes, Beatriz, Patrício, Felipe e Igor. Patrocinados pela Netflix, viu? Nosso assunto de hoje é sobre Assunto interferência. não. Série. A série, né? Série. Sobre interferência. A gente vai tratar de assuntos como interferência construtiva, destrutiva e superposição. Vamos lá. Bom, como o Patrício falou aí, né? Alguns exemplos de interferência: interferência construtiva, que a gente falará primeiro, interferência destrutiva e o princípio da superposição, que iremos explicar mais à frente. Bom, para quem está aqui na sala, eu peço que, se vocês quiserem comentar, o que é que vocês entendem sobre interferência? Assim, interferência a gente pode falar de várias coisas, né? A gente pode... vamos falar de política. O governador está interferindo. A gente pode falar sobre a interferência dos pais, né? Quando há uma normalidade, né? E algo externo vai interferir naquilo que está ali. Mas quando a gente pensa em uma interferência sonora, uma interferência... não sei se vocês já viram esse termo, né? Interferência eletromagnética. Mas quando a gente pensa em onda e pensa em interferência, o que é que vem a sua... Então, Bom, vamos se não seguir, entendeu, né? A gente vai explicar, né? Mais à frente, vai ficar um pouco mais claro. Vamos Como seguir. aqui a gente está tratando do assunto de ondas, a gente vai tratar a interferência de ondas. Então, existem duas situações para, no caso de pulsos. Vou exemplificar como são duas. Imagine que a gente está com uma corda, aí tem uma pessoa de um lado da extremidade da corda e uma pessoa do outro lado da extremidade da corda. Aí essa pessoa aplica um pulso uma na direção da outra, como vocês estão vendo aqui na primeira imagem, na primeira situação. Um pulso com amplitude menor, um pulso com amplitude maior. A pessoa os dois pulsos, quando eles se encontrarem, vai acontecer aqui, o que vocês estão vendo na segunda situação. Pode passar o slide aí, por favor. Rapidinho. Vocês lembram de amplitude, né? No caso, a amplitude é como se fosse a altura do pulso, né? Aqui do nível 0 até o ponto mais alto. Ou, se for o caso, se o pulso estiver indo voltado para baixo, do ponto 0 até o... Temos aqui, né, esse GIF para demonstrar o que seria essa interferência construtiva, né? De uma forma mais... para visualizar melhor. Que, como o Paty falou, temos um pulso do lado esquerdo, por exemplo, e um do lado direito. E aí eles se encontram, né? Quando eles se encontrar, vocês veem que essa amplitude aumenta, já que eles estão numa mesma fase. Ou seja, Gente, os dois... Fale. gente, eles não ficam assim em zigue-zague não, viu? Batendo e voltando, é porque é o GIF que fica repetindo. Mas só são duas ondas indo na mesma direção, aí elas se superpõem, ou seja, tem uma interferência construtiva e elas se somam, a amplitude delas se somam, né? Se uma amplitude está com, sei lá, tamanho 2 e a outra está com tamanho 3, elas se somam ao ponto de ficar com tamanho 5 e depois seguem como se a outra não existisse. Aqui, ó, a da direita vai seguir, tá vendo? Como se a outra não existisse. E a da esquerda vai seguir como se a outra não existisse. Só que no momento do encontro, há essa superposição, e a gente chama essa superposição de interferência construtiva. Elas se constroem e formam uma amplitude muito maior. Tá claro? Exatamente.
Lipe quer falar essa parte? Pode Ou o ser. Igor? Então, como a gente tem a interferência construtiva, a gente também tem a interferência destrutiva. Assim, como o próprio nome já diz, né? Anteriormente a gente tinha a construtiva, onde a gente... Volte aí, Bia, por favor. Então, na construtiva, a gente tem duas ondas, né? Uma vindo da esquerda, outra da direita, enfim, onde elas estão seguindo uma em direção à outra, e quando elas se interceptam, vai acontecer uma interferência construtiva, né? Elas vão se somar. Isso porque elas estão em fase. Como é que a gente fala que uma onda está em fase quando elas estão do mesmo lado, digamos assim, né? Na destrutiva, a gente também vai somar. A gente também vai somar as ondas. Só que a diferença da construtiva para a destrutiva é que elas não estão em fase, ou seja, elas não estariam, as duas, em cima. Ou, ou a da esquerda estaria em cima e a de baixo... ou a da esquerda estaria em cima e a direita embaixo, ou vice-versa. Mas o importante na interferência destrutiva é que os pulsos ou as ondas, quando elas se interceptam, uma está em oposição de fase à outra. Oposição de fase, mais uma vez, é como se fosse o lado em que a onda está se propagando. Né? Se ela está se propagando por cima ou por baixo. Isso que a gente está falando aqui agora, na verdade, do outro GIF, nem sequer se trata de uma onda. Né? Se trata de um pulso. E como a gente sabe, né, um pulso ele é periódico. Uma onda, ela é periódica. Um pulso não é. Um pulso é só um pulso. Bom, o que a gente tem da interferência destrutiva? E a superposição de dois pulsos em oposição de fase, como eu já falei. E a gente pode observar que o sentido da onda, da amplitude, é negativo em relação ao eixo vertical. Portanto, menor que zero. Logo, o pulso resultante terá amplitude igual à diferença entre as duas amplitudes. O que isso quer dizer? Lá na construtiva, a gente não somava, né? A gente somava. Tem uma vindo da esquerda, uma maior vindo da direita. Quando elas se interceptam, ela aumenta. Na verdade, na destrutiva, a gente também vai somar. Mas como uma está positiva e a outra está vindo negativa, quando eu falo negativa, eu estou querendo dizer que ela está vindo em oposição de fase. Quando elas se interceptarem, elas também vão somar. Só que a questão maior é que uma tem sinal positivo e a outra tem sinal negativo. É uma referência a outra. E quando isso acontecer, vai resultar em uma interferência destrutiva, né? Porque se você tem algo, vamos pensar, sei lá, em força. Se você tem um corpo que está sendo puxado de um lado e o mesmo corpo sendo puxado de um outro, a força resultante, né, vai ser a soma delas. Só que a diferença é que uma está para um lado, a outra está para o outro, então uma vai acabar cancelando parte da outra, né? Depender da magnitude de cada uma. Então, passe aí, Guilherme. Só uma coisa rapidinho. Vocês entendem por que a onda ou o pulso que tem a amplitude A1 é negativo? Porque, tipo, a gente está adotando, na verdade, do zero para cima, amplitudes positivas, né? Do nível zero, e do nível zero para baixo, amplitudes negativas, né? E aí, como o Felipe falou, essas amplitudes vão se somar, mas quando você soma, sei lá, vamos dizer o A2 seja 2 e o A1 seja menos 1, você somar 2 mais menos 1 vai dar justamente como se fosse uma diferença, né? Mas na verdade é a soma com um número negativo. Pode ir. Vindo da esquerda para a direita, e um outro da direita para a esquerda por baixo. Né? Quando elas se interceptarem, vai haver uma onda resultante, um pulso resultante, né? Que vai ser a superposição delas, né? A partir de determinado tempo, né? Se, vamos supor, as ondas elas estão se movendo, a da esquerda está se movendo para a direita, um tempo T, vamos pensar, sei lá, com 5 segundos. Se a gente tem, né, voltando, um pulso vindo de cima, da esquerda para a direita, né, com 5 metros, ou com 5 segundos, ela está se movendo com 5 segundos. A de baixo, com 5 segundos também para a esquerda. E elas estão distantes, né? Quando elas se interceptarem, a cada ponto em que elas se interceptarem,
né? Ou seja, a cada segundo, a cada microsegundo em que elas se intersectarem, vai haver uma força resultante. Porém, no momento, presta atenção, no momento, Bia, pare quando as duas ondas estiverem assim. Assim é interessante de ver também, ó, um pouco antes de elas ficarem totalmente no encontro ali, na mesma posição, vocês veem que como elas não estão totalmente alinhadas, ainda existe uma parte de amplitude para cima e uma parte de amplitude para baixo. Essa linhazinha preta é como se fosse a resultante entre os dois pulsos. Tá vendo? Essa linha preta aí que está formada entre a rosinha e a azul é justamente a resultante entre os dois, as duas amplitudes, os dois pulsos. Mas vocês concordam que, assim, você consegue parar na linha, Bia? Feito. Vocês concordam que quando chega nesse ponto, elas, assim, a gente sabe, está percebendo aí que as duas têm a mesma amplitude, né? Como as duas têm a mesma amplitude, então, uma é uma posição de fase à outra, quando uma está exatamente sobre a outra, vocês concordam que há o pulso resultante da amplitude zero? Porque há uma amplitude de uma determinada magnitude por cima, há um outro com a mesma magnitude por baixo. Então, se a gente está considerando o princípio da superposição, onde a gente soma, né, os pulsos, ou no caso as ondas, mas aqui no caso são pulsos, então, nesse momento, vai dar uma resultante igual a zero. Então, isso é para um caso específico, quando uma está exatamente sobreposta à outra. Porém, nos momentos em que uma está caminhando a outra, vão haver várias configurações de pulsos resultantes. Volte aí, Bia. Rapidinho, vocês estão conseguindo entender? Robert, Renata, vocês entendem quando a gente fala nessa questão da amplitude em relação também à magnitude? Mais ou menos. Sobre magnitude eu ainda não entendi. Magnitude, que ele talvez queira dizer, é o valor, a altura né, do caso dessa crista, que é a amplitude. Por exemplo, os exemplos que Igor estava dando. Se uma tiver amplitude 2, significa que uma tem magnitude, a altura 2. A amplitude é 2. Vocês conseguem entender? Magnitude é o quão grande é o número da amplitude, entendeu? Se a gente falar, a amplitude tem magnitude 2, ou seja, ela tem valor 2. Quando a gente fala magnitude, é sobre o seu valor mesmo, tá? Então, aqui, ó, se você observar, bom dia, Gabriela. Se você observar, a onda que está por cima, no caso, tem aqui amplitude 2, né? E a que está embaixo tem amplitude justamente menos 2, porque a gente está tomando como referência o zero aqui. Né? O zero para cima é positivo, para baixo é negativo. Sendo que ela tem amplitude mais 2 e menos 2, solta aí o vídeo, Bia. No momento que elas vão se encontrando, elas já vão se interferindo de tal forma, né? Até que o encontro delas promove justamente o que a gente chama de interferência destrutiva. Por que destrutiva? Porque não vai ter pulso nesse ponto. Entende? Entende, Robert? Ou seja, está vindo um pulso em oposição de fase ao outro, ou seja, em lados diferentes, né? Um por cima, outro por baixo, por exemplo. E aí, no momento que elas estão passando um pelo outro, enquanto eles não estão alinhados, eles já estão se interferindo. Até o ponto que eles estão alinhados, se a amplitude for a mesma, positiva e negativa, somando 2 com menos 2, dá quanto? Zero. Dá zero, exatamente. Então, isso daí é o que a gente chama de interferência destrutiva. Tá? Então, diferente da construtiva, em que a gente tinha dois pulsos em mesma fase, né? Então, eles se somavam de forma a construir um pulso com amplitude muito maior. Aqui a gente vai ter o contrário. Eles vão se somar também, mas de modo a destruir, né? A diminuir a sua amplitude.
Eu tenho uma pergunta para vocês, né? Para você que também vai assistir o vídeo, né? Tentem, tentem pensar. Vamos supor agora que a onda da esquerda, tá vendo aí, né? A onda da esquerda que está por cima, ela não tem mais a unidade 2 de amplitude. Né? A amplitude dela não é mais 2. Vamos supor que a amplitude dela agora seja 3. No instante em que ela interceptar totalmente a de baixo, que a amplitude também é 2, qual será a amplitude do pulso resultante? Conseguiram entender a minha pergunta? Vai ser 1? Vai ser 1, perfeito. Agora, se a de cima for, em vez de ser 2, for 1, qual vai ser o pulso resultante? Menos 1? Menos 1, perfeito. Aqui eu espero que tá um pouco sombrio, mas acho que tá dando para ver, né? Temos aqui as duas interferências. A primeira construtiva, como ele mostrou aqui, e a segunda destrutiva, né? Na construtiva, como a gente tinha falado antes, a interferência construtiva, temos a soma das amplitudes na mesma fase. Logo, a amplitude vai aumentar, né? Vai chegar na superposição, ela vai se tornar maior. E na destrutiva, ela vai diminuir. Bom, o que é que está acontecendo aqui, né? Que tá meio. Pode estar um pouco estranho. Conta onda assim. Mas o que é que está acontecendo? A gente tem duas ondas. Tem uma onda. Agora a gente está falando de onda, não de pulso. Tem duas ondas. Há uma onda meio esverdeada e há uma outra onda que está acontecendo vários pulsos, né? Periódicos. Azul. Bom, a gente tem alguns momentos. Na verdade, a gente tem vários momentos, né? Porque a onda, na verdade, não existem só pulsos construtivos e destrutivos. Se a gente está pensando em ondas, esses tipos de interferência estão acontecendo mutuamente, né? Pode ter momentos em que há uma parte da onda que está positiva e a parte da outra onda está embaixo, e nesse momento vai ser destrutivo. Há um outro ponto dessa mesma onda, nesse mesmo tempo, em que as duas vão estar positivas, então naquele ponto ali vai estar ocorrendo interferência construtiva. Mas o que é que está acontecendo aqui? Vamos pegar alguns pontos. Pare aí, bem, em qualquer ponto. Dá para parar? Não sei. É que como é um GIF, não dá para parar. Não, né? Mas então vamos tentar fazer um esforço. Tá vendo o ponto em que aparece a palavra construtivo? Então vamos focar nesse momento em que aparece a palavra construtivo. Nesse momento em que aparece a palavra construtivo, vocês concordam que a parte de cima da onda azul corresponde com a parte de cima da verde e a parte de baixo da azul, também conhecida com a parte de baixo da verde? Vocês concordam? Concordo. Pronto. Quando isso acontecer, a gente vai ter que a onda resultante, agora estou falando de onda, de novo, a onda resultante nesse tempo vai ser justamente construtivo, totalmente construtivo. Né? Porque toda a parte de cima está sendo somada com a parte de cima da outra e toda a parte de baixo de uma está sendo somada com a parte de baixo da outra. Ok? E rapidinho, e a gente pode até ver essa superposição, essa soma, através da onda preta, né? Dessa onda resultante preta. Exatamente. Obrigado. Pronto, agora a gente vai pegar outro ponto. Né? São dois extremos, o extremo totalmente construtivo, agora a gente vai pegar outro ponto que é o totalmente destrutivo. Esse ponto aí, destrutivo. Bom, vocês concordam que no ponto que é destrutivo, a parte de cima da verde corresponde com a parte de baixo da azul? Ou a parte de baixo da verde corresponde com a parte de cima da azul? Destrutivo é quando há oposição de fase. E quando isso acontece, qual é o valor do pulso, da onda resultante? É zero, não é? Vocês conseguem perceber? É zero? Eu só não entendi muita pergunta. Tá. Então eu vou repetir, perdão.
Qual é a amplitude da onda resultante quando quando a parte positiva da onda verde corresponde com a parte de baixo da onda azul e a parte de baixo da onda verde corresponde com a parte de cima da onda azul. O Albert falou certo, que é uma amplitude, né, da onda resultante igual a zero. Então esse é outro extremo. A gente tem a destrutiva quando for totalmente uma posição de fase. Só que entre ela ser totalmente construtiva e ela ser totalmente destrutiva, há uma série de sobreposições de positivo, ou de construtivo e de destrutivo. Então agora a gente vai tentar pegar algum ponto, mas não dá para pausar, né? Mas vamos tentar perceber os pontos entre totalmente construtivo e totalmente destrutivo. Vocês conseguem ver que quando ela começa a ser construtivo, a onda resultante está lá em cima, né? Está no seu máximo. Quando ela vai começar a ser destrutiva, né? Quando a onda azul começar a continuar se propagando, vocês concordam que o pulso resultante vai diminuindo. O pulso não. A amplitude da onda, ela vai começar a diminuir, até chegar em zero? Concordo. Então, mas depois de chegar em zero, ela continua. Aí vai começar a crescer de novo, né? Só que, ao contrário, por exemplo, vamos pensar num ponto. Esse ponto aqui de cima da parte construtiva, da parte esquerda que está em cima. Vai diminuir, chegou em zero. Continuou o pulso, ela agora está sendo negativa. Positiva, negativa. Então é isso. Durante a propagação da onda, vão ter vários pontos, né? Vão ter várias somas de pontos construtivos e destrutivos, né? Para que a resultante aconteça, né? Para que ela, se ela está saindo do positivo e do negativo, então há pontos intermediários, né? Há pontos em que ela está mais ou menos grande, zero, aí começa a ser negativo. Porque, na verdade, como se trata de uma onda, né? Enquanto há um ponto positivo, há um ponto negativo também, da amplitude, né? E vão oscilar. Perfeito? Estão conseguindo compreender? Sim. Você ainda está assistindo, então, né? Esperando. Gente, eu odeio essa pergunta. Quando você tá assistindo no YouTube, alguma coisa assim, aí ele pergunta, pausa o vídeo e pergunta, você ainda tá assistindo? Claro, meu filho. Sei lá, 4 horas já assistindo. É. Então, gente, aqui a gente tem alguns exemplos, né, de interferências no cotidiano. Vocês já viram essa imagem em algum momento da sua vida? Vocês se recordam disso? Ocorre justamente quando acontece uma interferência, né? Quando tem lá, né, para produzir a imagem bonitinha, certinha da série, do filme, todas as informações precisam estar ordenadas, né? Daquela determinada forma para construir a imagem. Só que aí, quando, por exemplo, perde o sinal, sai de sinal, aí temos a interferência, que são várias informações que não estão ordenadas, e aí ocorre isso. Se alguém quiser também comentar alguma coisa. Isso pode não parecer óbvio, né? Porque, na verdade, existem dois tipos de onda contra a natureza. Não sei se vocês lembram, que é mecânicas e eletromagnéticas. Cada uma tem uma especificidade quanto a essa propagação das ondas, ou quanto a essa... Como é que a gente vê, ou não, como é que a gente vê, ou sente, ou percebe a construção de uma nova onda ou a destruição de uma nova onda. Destruição também é o melhor termo, não. Mas quando as ondas estão se sobrepondo e vai haver construtivo ou destrutivo, a gente vai perceber isso de forma diferente. Por exemplo, se a gente está ouvindo um som, aí meu vizinho botou Robson, o meu vizinho da direita botou Robson. Estou escutando, estou querendo estudar, não estou conseguindo. O meu vizinho da esquerda vai botar Lady Gaga. Ou no meu ouvido, assim, vai ficar uma sobreposição de Robson com Lady Gaga. Como é que a gente vai perceber isso? A gente pode perceber isso de algumas formas. A gente pode perceber isso pela intensidade, a gente pode perceber isso pela amplitude da quantidade de som
que está chegando aos nossos ouvidos, né? Há outros tipos, há até outras formas, porque a depender da frequência. O que eu estou falando são só exemplos, tá? Não precisam se apegar ao que eu estou falando, não. Mas são exemplos de como a gente pode perceber a interferência de ondas, né? Vamos pensar, então, assim, se eu tenho um pulso, um som vindo da minha esquerda, com a frequência Fá. Fá, nota Fá. Tem alguém tocando violão, tocando Fá, 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 Fá. E tem alguém à minha esquerda, né? À minha direita, na minha esquerda, tocando Fá, 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 Fá. Se eu te disser que há pontos entre a pessoa que está na esquerda, na direita, e a pessoa que está na esquerda tocando a nota Fá, em que é possível não escutar nada, vocês conseguem imaginar isso? Eu consigo. Conseguem? Pois é. Isso pode acontecer. Mas isso geralmente não vai acontecer, por quê? Porque a gente tem que necessariamente fazer com que a pessoa que esteja tocando Fá de um lado e a pessoa que esteja tocando Fá do outro toquem na mesma amplitude. E se elas tocarem na mesma amplitude, que assim, Fá é uma frequência de onda. Mas além dela tocar na mesma frequência, ela deveria tocar com a mesma amplitude. Né? E aí, se elas tocarem na mesma amplitude e uma na esquerda, outra na direita, com a mesma frequência, vai haver pontos em que a gente não vai escutar nada. Não vai escutar nada. Isso para o Fá, mas tem várias outras notas, né? Enfim. Isso muitas vezes não acaba acontecendo, porque muitas vezes é uma coincidência muito grande, né? Tem uma pessoa na esquerda, uma pessoa na direita, tocando um Fá e na mesma amplitude, né? Isso é uma coisa bem específica. Mas de antemão, a gente vai conseguir perceber pontos que vai haver um máximo também quer dizer, um mínimo de uma onda resultante, né? Onde a gente não vai escutar nada, porque o zero de uma onda sonora é o silêncio, né? E também vai haver um máximo para essas notas, onde a gente vai ter a amplitude da direita se sobrepondo à amplitude da esquerda. Vocês conseguem imaginar, né? E é isso. Esse é um exemplo de interferência no cotidiano com o som, por exemplo. Pode passar. Isso aí que Felipe falou, gente, a gente já vou puxar aqui para esse outro exemplo, que seria um projeto de um aparelho para bloquear o ronco, que tem um funcionamento parecido com o que Felipe quis, exemplificou aí. Aqui temos aqui a onda sonora, né, do ronco, por exemplo, em vermelho, e o aparelho, qual é a intenção dele? É gerar uma onda parecida com essa do ronco, só que contrária. Contrária, tipo, onde a onda do ronco tem crista, essa vai ter um vale, né? Na mesma amplitude. Só que com sinais trocados, né? Um invertido do outro. E aí, quando elas se sobreporem, vai zerar. Ou seja, então anularia o som do ronco. Gente, só um comentário, porque um som, como a gente fala, o som tá alto, né? Significa que é alta intensidade, né? E essa intensidade depende da amplitude. Se a amplitude é zero, não tem intensidade, você não ouve o som, né? Então ali o som está sendo emitido com amplitude A qualquer, e aí esse aparelho que Bia está falando vai surgir de modo a zerar essa amplitude, então não vai ter intensidade de som, tá? Lembrando que a gente ainda vai estudar ondas sonoras, aprofundar mais em ondas sonoras. Temos aqui. Vocês já viram em algum momento algo desse tipo aqui? Tipo, tem aqui o mar, né? Nessa imagem. E tem essa abertura, essa passagem aqui de água. E aí as ondas vão apresentar essa característica aqui, né? Ao passar por essa fenda. Essa característica, não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Meio circular. Vocês conseguem? Dá para ver aí pela imagem, Dá pra ver. Felipe? Então, se a gente tiver duas fendas dessa, por exemplo, né, aqui estão gerando ondas. E aí elas vão se sobrepor umas com as outras.
Tá vendo que tem alguns momentos que o traço, a linha da uma se sobrepõe sobre a outra? Isso também é um exemplo de interferência no cotidiano. Perceba, gente, que no lado esquerdo tem uma única onda, né? Vindo ali. A gente chama isso de onda plana, tá vendo? Tá representado em linhas, né? Aí, de repente, essa onda plana bate em dois orifícios. Sempre que uma onda plana tá vindo e tem um orifício, uma passagem, ela toma o formato da passagem. Aí, nesse caso, é um orifício, uma coisa mais circular, então ela começa a ter um formato circular. E aí o que acontece? Como são dois orifícios, uma mesma onda geram duas ondas. É como se fossem duas ondas distintas, ondas circulares agora. E aí, em vários pontos, elas vão começar a se sobrepor uma em relação à outra, e vai começar a acontecer interferência construtiva, em que há uma amplitude máxima, e destrutiva, que há uma amplitude mínima. Mas Exatamente. aqui é só mais um exemplo de interferência no cotidiano, né? Então, a gente vai... Esse exemplo especificamente é interessante na física, a gente vai explicar melhor isso. Mas só para vocês verem, tentarem imaginar que tem esse paredão, tem um orifíciozinho, tem frentes de onda chegando. Frente de onda, eu tô querendo dizer, Planas, né? onde depois que chegar depois dessas fendas, elas vão continuar se propagando, né? Isso é uma propriedade das ondas. Onde do outro lado dessa fenda, as duas ondas elas vão interagir uma com a outra, né? Interagir não seria a palavra, não, mas enfim, né? Uma vai conseguir sobrepor a outra em alguns pontos. E aí vai acontecer isso que o Hugo falou: pontos de interferência construtiva, pontos de interferência destrutiva. Destrutiva é quando a amplitude for zero, a amplitude da onda resultante. E construtiva vai ser quando for o máximo para aquele determinado ponto. Perfeito, gente? Então, obrigado, né? Obrigadinho. Obrigado, É galera. isso, gente. Ó, Pode tudo parar. É isso, gente. gravadinho, Então, 9h59. quem está assistindo o vídeo depois, Pare de gravar, Paty. Então, depois, comenta nos comentários o que é que você entende sobre interferências. Ok? é isso.